Tudo sobre a insulina. Tudo que você precisa saber aí. Leandro Twin, isso é um hormônio natural do nosso corpo. Verdade? Verdade. Mas tem pessoas que não produzem. Fato? Fato. E também tem pessoas que produzem, fazem a utilização. Para qual finalidade? É perigoso? Não é? Como se administra? Tudo isso aqui no vídeo de hoje. Então vamos começar caracterizando o que é a insulina. A insulina, ela é um hormônio hipoglicemiante, ou seja, ela te torna hipoglicêmico. Como assim, Leandrão? Quer dizer que se liberar insulina demais, a minha glicemia vai lá para baixo? Exatamente. E é por isso de que uma pessoa com deficiência não vai ter a sua glicemia controlada, certo? Ela vai ficar no estado de hiperglicemia, que é o caso do diabético. Então, já clica no gostei, se inscreva no canal, porque aí vem coisa boa. Ok, Leandrão, ela tira o açúcar do sangue, mas ela joga para onde? Ela joga para os estoques. Então ela é um hormônio que pode ser considerado anabólico e lipogênico, ou seja, ele gera ganho de gordura, mas também gera ganho de massa muscular. Anabolismo é molécula menor e maior para retenção de energia. Na gordura, ganho de gordura. No músculo, ganho de músculo. Ponto final. Anabolismo e catabolismo pode ser bom, pode ser ruim, depende do tecido que ele está atuando. E a insulina vai fazer isso em todos os tecidos. Por isso que se você tem a sua sensibilidade à insulina boa, é um fator determinante para o ganho de massa muscular seco. E por que isso? Porque justamente com pouca insulina, você vai conseguir fazer o anabolismo muscular e ela tem ação lipogênica, ou seja, ela faz você ganhar gordura. Então, se você liberá-la demais, não é estratégico, não é bem-vindo para o nosso objetivo de composição corporal, onde é mais massa muscular e menos gordura corporal. Então, quando você é mais sensível a ela, isso se torna fantástico, porque com pouca quantidade, você consegue fazer o papel para a massa muscular e não ganhar gordura. Pessoal, e é sério, isso acontece regularmente com os meus alunos. Leandro Twin, como faz para ser seu aluno? leandrotwin.com.br. Manda um exame de testosterona, texto ruim. Sensibilidade por Romair para você descobrir. Sensacional, resultados fantásticos. Pega um cara com testosterona alta, tá? E um Romair ruim, né? Uma sensibilidade à insulina ruim, resultado péssimo. Então, testosterona é importante. Ponto final. Beleza, pessoal? Para muitas outras coisas. Coisas que a insulina não pode fazer, fato. Porém, para os resultados, uma sensibilidade à insulina ou uma testosterona alta em níveis naturais nos dois casos, eu sempre falo e ressalto da justamente insulina, porque o pessoal esquece. O pessoal esquece, é verdade. E a insulina é muito determinante para o teu resultado. Acredite. E tanto é determinante que os fisiculturistas descobriram de que aquela natural deles não é suficiente. Então, em tese, eles se alimentam bem, têm uma atividade pesada e tudo isso melhora a sensibilidade à insulina. Só que eles precisam de mais anabolismo, então eles mandam insulina para dentro. Um outro fator de que os fisiculturistas também utilizam a insulina é justamente pelo GH. Como assim, Leandrão? Quer dizer que o uso do GH necessita o uso da insulina em determinada dosagem? Sim. E isso por quê? Eu já fiz vídeo de GH aqui, tá? Você pode procurar, Leandro Twin GH. Inclusive, toda dúvida que você tiver, toda dúvida, Leandro Twin, digita a dúvida na frente aqui no YouTube. Você vai encontrar um vídeo meu. E nele você vai entender de que o GH é um hormônio hiperglicemiante. Então, quando você aplica uma quantidade de GH muito alta, você tem um efeito de hiperglicemia. E aí os fisiculturistas utilizam justamente da insulina para controlar esse colateral, entre aspas, porque é um efeito lipolítico, que justamente está tirando do estoque e mandando para a utilização. Só que de forma excessiva, o GH pode te deixar diabético. Então, para controlar isso, muitos utilizam a insulina. Mas concordo de que a maioria dos casos a pessoa está utilizando insulina para melhorar a sua razão anabólica. E é muito notável um fisiculturista quando está usando insulina. O ganho dele aumenta consideravelmente, tá? Num atleta natural, por sua vez, é incrível. Não parece fazer diferença nenhuma, inclusive favorece bastante o ganho de gordura corporal. Então, se você é um atleta natural, sem testosterona, colocar insulina é um tiro no pé. E como o nosso corpo libera insulina, Leandrão? Justamente por um mecanismo de feedback. Quando ele percebe que a glicemia está ficando alta, isso manda uma sinalização para o pâncreas, e o pâncreas começa a produzir, liberar e secretar insulina na corrente sanguínea para abaixar
isso. Automaticamente, se o carboidrato, se a glicose plasmática do sangue está muito baixa, um outro mecanismo é ligado, o do cortisol, do GH, do glucagon. Por isso que em jejum nós temos maior liberação desses hormônios. Essa é a explicação bioquímica. Ou seja, quando você tem muita insulina no seu corpo, você vai ficando hipoglicêmico. E isso pode dar, claro, tontura, vertigem, fraqueza, enjoo, náuseas, calafrios, sudorese e, claro, desmaio. Quando a gente fala de, claro, algo natural. Por quê? Porque o seu corpo para de produzir insulina e fala, vamos produzir outra coisa, gente. Tá errado aqui dentro, vamos consertar. E aí você até pode ter um desmaio, porém, você não vai a óbito. Agora, no caso da insulina exógena, a que vem de fora, como o corpo não controla isso, apliquei uma quantidade X. Ele vai tentar desencadear coisas para controlar. Porém, o corpo simplesmente pode não dar conta. E ele não tem como frear a insulina. Porque a insulina não tem freio, não é dele a insulina. E aí a pessoa vem a óbito. Então, insulina é extremamente perigoso. Fisiculturista, nutricionista, teve caso, tá? Não lembro o nome da pessoa. Um fisiculturista, nutricionista, cara bom, cara que sabe o que tá fazendo. Não é molecada, não é gente que comprou na farmácia e viu na internet. É cara que tem estudo, é cara que tem vivência. Morreu com a utilização da insulina. E isso porque as pessoas que estão utilizando insulina deixam uma solução de destrose, que é glicose, mesma coisa, sinônimo, maltodextrina, um carboidrato de alto índice glicêmico. Deixa aqui do lado. Quando bater, eu vou e mando para dentro. Beleza. Só que, conforme a pessoa vai utilizando, às vezes vai acostumando um pouco, tá ok, já sei controlar, só que o nosso corpo não é linear. E então, às vezes a pessoa deixa a garrafa aqui e senta ali, ó. Tranquilo, tá aqui, que foi o caso que aconteceu com ele. Quando ele começou a sentir os sintomas, ele estava perto de um campeonato, ele foi se deslocar até a sua solução de destrose, só que ele não chegou a tempo. E ele desmaiou antes. Como o negócio é induzido, não tem freio, e ele estava sozinho em casa, ele veio a óbito. Então, descanse em paz, para vocês verem o tamanho do perigo que é a utilização da insulina no fisiculturismo. Ela realmente mata. Leandro Twin, e o que é a resistência à insulina que a galera fala? A resistência à insulina, como o próprio nome já diz, é o quanto o seu corpo não responde a ela, ele resiste à insulina. Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo. Por quê? Preciso absorver tanto aqui de glicose. Ah, então libera aí meia dúzia de insulina aí que tá beleza. Libera meia dúzia, não parece ser eficiente. Mas libera mais meia dúzia. Libera mais meia dúzia. E aí isso promove um ganho de gordura, porque ela é lipogênica, e não resolve o problema. E o corpo, na tentativa de toda hora baixar, vai ficar liberando, e a resistência à insulina em longo prazo pode desenvolver um quadro de diabetes, onde o pâncreas para de funcionar. Basicamente falando, claro, né, não é bem assim, mas ele para de funcionar para essa finalidade insulínica ou insulêmica. No organismo a gente tem dois tipos de liberação de insulina. Muitas pessoas não sabem disso. A basal e a bolus. A basal, ela é liberada bem pouquinho, o dia todo, justamente para manter esse bom funcionamento da glicemia durante o dia inteiro. Aí, que beleza. Falando de insulina, o cachorro branquinho como açúcar e docinho. Ah, que cachorro docinho. Voltando, já a bolus, ela é liberada de forma pontual. Então nós temos a basal ali, pouquinho, comi. Insulina bolus vem para derrubar. E é por isso de que nós temos diversos tipos de insulina medicamentosa. Temos de ação super rápida, intermediária, lenta, e algumas literaturas consideram uma super lenta. Outras colocam a lenta e a super lenta na mesma categoria farmacológica. E em alguns casos também é utilizado um mix, né? Uma de ação lenta para ajudar a controlar e a rápida ali de forma pontual para resolver, para baixar uma glicemia de forma mais pontual de uma refeição, assim como é a basal e a bolus. Fala um pouquinho para mim, Leandro, dessas insulinas. Então tá, vamos falar da ação rápida. Ela normalmente vai ter a sua eficiência muito rápida mesmo, tá? Com 5 a 15 minutos ela já começa a baixar a glicemia e atinge o seu pico plasmático entre 30 e 90 minutos. Vai ficar no organismo mais ou menos 4 a 5 horas de tempo total. E quando que ela é tomada? Normalmente ela é prescrita logo antes da refeição, porque tem um efeito muito rápido. Então toma, já tem que comer. Temos a de ação rápida, que ela vai começar a dar as caras
30 a 60 minutos depois de ingerida, vai ter o seu pico plasmático entre 2 a 3 horas e vai durar no organismo aí de 6 a 8 horas. Normalmente ela é recomendada a aplicação 30 minutos antes da refeição. Temos a de ação intermediária, de 2 a 4 horas para começar a fazer efeito, pico da aplicação de 5 a 8 horas e a duração dela de 12 a 18 horas. Normalmente ela é aplicada de 2 a 3 vezes por dia. E nós temos a de ação lenta, que também, como a de ação intermediária, é mais ou menos de 2 a 4 horas para começar a fazer efeito, só que ela não tem pico. Então ela não chega no momento que aqui é o máximo dela. Não, ela é bem estável. A sua duração no organismo vai ficar de 24 a 30 horas. Existem alguns protocolos onde tem uma mistura dos dois. Então uma aplicação de uma longa para manter uma corrente estável ali e umas aplicações rápidas pontuais. Pessoal, é muito chato vir aqui e falar de dosagem. Por quê? Porque a insulina é muito perigosa. Tá? Então existe sim uma proporção de gramas de carboidratos que você deve consumir depois da aplicação de uma insulina, principalmente de ação rápida. Tantos gramas para tantos UIs. De coração, eu espero que vocês entendam isso. Eu não vou falar essa informação aqui, porque isso é algo utilizado no mundo do fisiculturismo de forma meio underground. Então, se eu coloco aqui, eu sei que tem pessoas que vão copiar isso, vão tentar colocar em prática, porque confiam em mim. Obrigado pela confiança. Mas é responsabilidade minha. E a insulina, ela é realmente mortal. Então eu vou pedir a compreensão de vocês nesse ponto, tá? Eu não vou falar da dosagem do carboidrato para cada UI de insulina. Se alguém quiser colocar nos comentários, pode colocar. Mas lembre-se que você tem que cuidar como eu estou cuidando. Pessoal, é isso. Clica no gostei, se inscreva no canal e fique agora com o vídeo com todos os macetes para melhorar a sua sensibilidade à insulina. Claro, já que você tem esse hormônio e você quer melhorar ele, tem vídeo no canal com certeza, fica com ele. Anteriormente no canal de Leandro Twin, você viu sobre o açúcar na dieta, certo? E como melhorar a sensibilidade à insulina é fator determinante para a sua composição corporal. Melhorar a sensibilidade à insulina melhora tanto os ganhos de massa muscular quanto de perda de gordura. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar 10